Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que vocês estejam todos tranquilos. Bom, eu queria dizer que estou sentindo bastante falta das nossas aulas presenciais, mas enquanto o surto de coronavírus não passar, nós vamos continuar aqui na nossa modalidade de videoaula. A nossa videoaula de hoje vai falar a respeito de um assunto bastante interessante: palavras sinônimas e palavras antônimas. Bom, provavelmente você já ouviu falar desses termos, mas sabe bem o que eles significam? Na nossa aula de hoje, nós vamos buscar esclarecer melhor os conceitos de sinônimo e de antônimo. Bom, o que essas duas palavras têm em comum, em primeiro lugar? É importante entender que tanto os sinônimos quanto os antônimos estabelecem relações de sentido entre as palavras. Quando duas palavras têm uma relação de sentido próxima, similar uma das outras, nós podemos dizer que essas palavras são sinônimos. Então, sinônimos são palavras ou expressões que, dentro de um determinado contexto, são similares. Pode dar um exemplo, professor? Podemos. Por exemplo, se você pegar a palavra próximo e a palavra perto, elas têm um sentido bem parecido, dependendo do contexto em que elas estiverem inseridas. Nós sabemos que, se formos até um dicionário, buscar o sentido da palavra próximo e buscar o sentido da palavra perto, eles não vão ser iguaizinhos. Cada uma tem um significado próximo. É importante que vocês entendam isso. Sinônimos não são palavras iguais, são palavras parecidas, com um sentido aproximado. Quando é possível fazer essa substituição de uma por outra num determinado contexto e manter essa relação de similaridade, então nós podemos dizer que temos palavras sinônimas, como eu falei agora há pouco a respeito de perto e próximo, tá certo? As palavras longo e comprido também podem servir, ou a palavra curto e pequeno também, correto? Logicamente dentro de determinado contexto, pessoal. Agora, nós temos uma relação de sentido inversa, tá? Oposta, contrastante. Ou seja, quando uma palavra puder ser substituída pelo contrário dela, então nós temos uma relação de sentido inverso que nós vamos chamar de antônimos. Então, antônimos são palavras que, empregadas em um determinado contexto, apresentam significados contrários. Professor, novamente, você pode me dar um exemplo a respeito disso? Sim, podemos. Por exemplo, a palavra dia e a palavra noite têm sentidos completamente opostos. Nós não podemos imaginar uma do lado da outra. A palavra fechar e a palavra abrir têm significados opostos. Isso é claro, isso é lógico. A palavra claro se distancia muito da palavra escuro. São completamente opostos em significado. Então nós podemos entender que, às vezes, nós não temos uma palavra exatamente negando a outra. Ou seja, eu quero dizer a vocês que muitas vezes basta acrescentar um prefixo na palavra para que ela tenha um significado completamente oposto ao que ela tinha antes. Então, por exemplo, a palavra dia não tem em dia ou não dia. O contrário de dia é noite. Mas, por exemplo, a palavra feliz, se você acrescentar a ela o prefixo in, ela se torna infeliz, ou seja, alguém que é pouco feliz ou que quase não tem felicidade. Se você tem a palavra ligar e coloca o prefixo des na frente, nós formamos desligar, o que inverte completamente o sentido da palavra. Certo? Pessoal, isso era o que nós tínhamos para considerar com vocês a respeito de palavras que são sinônimas e de palavras que são antônimas. Conseguiram entender? Nós realizaremos uma atividade com base nelas que será disponibilizada para vocês, tanto na plataforma Uno quanto na Agenda Edu. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a nossa próxima oportunidade.